Gente, eu voltei porque teve um vídeo que eu assisti que eu fiquei um pouco assim. Hã? Porque a pessoa que falou isso, ela é formada, não sei se em botânica, não lembro. Falando que não pode ter, que não adianta persistir no cultivo de rosas do deserto em apartamento. Gente, vocês já sabem agora, né? Talvez você é a primeira vez que você assista ao vídeo, então bem-vindo ao canal. Por favor, se inscreva. Todo mundo já vai curtindo para me ajudar, porque tem bastante assistidas e poucas curtidas. Também façam perguntas para eu pensar em outros assuntos e façam comentários à vontade. Meu aniversário está chegando, 9 de agosto, aceito parabéns. E vamos lá, o tema de hoje. Pode rosa do deserto em apartamento? Vocês já sabem, né, quem assiste. O que é que faz com que você possa ou não cultivar uma planta na sua casa ou no seu apartamento? É o clima, é o ambiente. É o ambiente que você oferece para elas. E como é que você vai saber qual é o ambiente adequado? Pesquisando. Faz parte, né, gente? Olha que coisa linda, minha Purple Blue. Vocês não têm ideia de quantos botões ela tem. Vocês acham que o meu ambiente é ruim para ela? Em pleno inverno, sol pleno. Primeira coisa, elas gostam de sol pleno. Aqui não queima caudex. Quando é muito quente, quando sei temperaturas próximas de 40 graus, acima de 35, pode queimar o caudex, né? De fora para dentro. Só que aqui não tem esse problema porque chega a 31, 32 graus no máximo no verão. No inverno, com dias quentes, aqui vai chegar no máximo 25, 26 graus. Que continue assim, porque também 22, 23, que seja acima de 20 graus, elas podem ficar do lado de fora, mesmo que esfrie de noite. Porque, claro que quando chega a essa temperatura de dia, não vai fazer 3 graus à noite, vai cair para 11, 12. Agora, quando começa com 3 graus, máxima 11, 12, aí para dentro, num lugar arejado e com luz solar direta. Então assim, gente, vocês precisam ter o ambiente adequado. Eu posso ter uma palmeira real no meu apartamento? É claro que não, né? Aí a planta precisa de espaço, precisa de um jardim, precisa de substrato adequado, espaço para crescer, ambiente externo adequado. Tem gente que mora em casa que não tem condições de ter uma rosa do deserto porque não tem um local arejado com bastante luminosidade solar direta, não tem espaço para isso. Às vezes a casa é enorme, tem um espaço gigante, mas não tem o ambiente adequado, enquanto um lugar pequeno pode ter. Um apartamento como o meu tem um espaço pequeno, porém adequado. Eu estou em São Paulo, tenho o problema de queda de temperatura que elas não gostam? Tenho. Mas eu providencio o ambiente dentro de casa, naquele período, porque aqui não se tem, claro, 3 meses seguidos de inverno com muito frio. A gente teve dias de outono frios, ficaram dentro, voltaram para fora. Por quê? Porque apesar de cair à noite a temperatura, tem aumentado bem a temperatura de dia. Gente, adoro ela. Olha, as folhas são brilhantes. Esse tipo de folha aqui atrai menos cochonilha e pulgão, que são as pragas que aparecem aqui. Qual é o problema também que faz com que elas tenham dificuldade, às vezes, de não pegarem pragas? Quando elas ficam muito grudadas. Elas precisam de ambiente seco, né, arejado, com muita luz solar direta. Aqui eu percebi que só 4 horas não é o suficiente, pelo menos 6 horas, porque aqui não faz o calor do norte e do nordeste, onde com 4 horas de sol direto, sol pleno, seria o suficiente.
Eu descobri também que não dá para ficar com as minhas plantas germinadas só em solzinho fraco da manhã, porque aqui o sol não é forte do jeito que elas gostam. Então eu deixo em sol pleno o dia inteiro as sementes. E olha, quando eu comecei a fazer a coisa certa para o meu ambiente, é isso aqui que acontece, gente. Olha ela. Ela tá maior e mais bonita do que as que eu compro dessa idade, tá? Então, é só saber oferecer o ambiente adequado para cada planta. Essa daqui é a minha Black Club, lotada de botões. Lotada, tá, gente? Essa daqui é uma variegata. Ela fica manchadinha, não é porcelana. A porcelana estaria toda queimada. A porcelana, eu percebi que eu tenho dificuldade de oferecer o ambiente adequado para ela, que é arejado, quente, mas não sol direto. Por quê? Porque queima a folha branca. Então, gente, no final eu tenho muito sol para ela. Essa daqui é uma muda de estaca. Eu removi as folhas que cresceram aqui. Elas chegaram na minha casa só com algumas folhinhas. Aí já deu galho novo, né? E aqui onde fica o sorrisinho, que é onde estão as primeiras folhas, eu arranco e nascem galhos novos. As primeiras folhas caíram de qualquer jeito, estavam enormes e deu onda de frio, daí, mas ela até que é bem resistente ao frio. Vocês vão notar que algumas plantas, essa daqui quase não perdeu folhas com onda de frio, enquanto outras duas, mais umas do que a outra, grandonas assim também, uma delas perdeu todas as folhas. Tá nascendo de novo. É bom porque quando cai assim, ela foca no caudex, aí engorda o caudex. Então, o que eu faço com as pequenas assim? A partir de uma... Eu esqueci de trazer a menorzinha. A partir de uma certa idade, coisa de 3 meses, depende do tamanho, né? Às vezes 2. Eu faço poda apical, que eu limpo bem toda a seiva. Na lua crescente, especialmente o terceiro dia dela, é mais adequado, mas eu seco bem, selo com aquela cola que seca rápido. Não precisa ser transversal, pode ser reto o corte, gente. Quanto menor o corte, na verdade, mais rápido ela cicatriza. Então, o que você tem que fazer é secar muito bem para não acumular seiva e não estimular a podridão. Mas se você secar super bem, selar com cola, faz o corte o mais perto possível dos sorrisinhos, porque daí os galhos nascem naqueles sorrisinhos e some o corte. As que tá aparecendo ainda, essa daqui tem uma coisinha de nada aparecendo, que é onde eu tinha feito o corte apical, eu vou cortar, selar e aí vai sumir de vez. Algumas somem, as outras você precisa dar uma ajudinha, mas é quase nada. Então, você tendo também a adubação correta, sem exagerar e nem economizar, você vai ter folhas nascendo rápido, galhos novos nascendo rápido, floração, você vai ter sementes desenvolvendo bem, você vai ter uma estaca forte, engordando e fazendo os pseudocáudexes, porque ela faz mais um monte de pernas bem gordas que no final se entrelaçam, fica a coisa mais linda. Demora um pouco, tá? Por favor, assistam os vídeos. Eu fiz recentemente dos truques que eu uso na germinação. Você não vai ver como eu germino ainda, porque quando é que eu vou germinar? Eu vou germinar na segunda metade da primavera, porque daí é outro truque para você que mora nas regiões onde se esfria, que tem as 4 estações do ano mais perceptíveis, né? Bem perceptíveis para as plantas. Aí você coloca a semente num substrato adequado para germinação. Eu compro Carolina Soil pelo Mercado Livre, porque eu não encontro em lugar nenhum. Terra Nova tem que comprar pelo Mercado Livre. Carvão triturado, se eu quero ele pronto, Mercado Livre. Eu coloco as informações
nas descrições dos vídeos, tá? Olhem lá o que precisa, que marca que eu uso. Em algum vídeo vai ter, normalmente quando eu falo de adubação, né? Ou no caso, replantio, porque eu tenho colocado os dois assuntos juntos. Então daí você vai ver a marca, o pacote, né? Mas eu anoto a marca. Então, muito em breve vai estar... Gente, vocês não têm ideia, lotado de botões. Pleno inverno. O que está fazendo a diferença? Sol, sol, sol. Porque o sol, ele muda de posição no decorrer do ano. No inverno, ele está mais baixo. Então, ele invade o interior do apartamento, todos os cantinhos da minha varanda, da jardineira. Enquanto no verão, o sol está mais reto. E eu moro num apartamento. Então, o que acontece? É coberto, não tem como não ser. Porque a varanda e a jardineira estão dentro, mas na área externa. Chuva bate quando chove de lado. Aí pega nas que estão do lado externo da jardineira e da varanda nos cantos, né? Aí o que acontece? Os cantos têm muito sol. O canto esquerdo só não tem muito sol direto, porém muita luminosidade. No verão, o lado esquerdo pega a varanda. Lá no verão, o sol não bate sol direto ali, só no gerânio que está pendurado. Porque eu tenho gerânios pendurados ali nas pontas. Por causa do sol, eles gostam de sol. Desse lado, porque daí também faz uma meia sombra nas minhas orquídeas. Na época que bate sol ali bastante. Mas no verão, o sol, incidência solar direta, né, que batendo nas folhas mesmo, não é em tudo. Então as rosas do deserto no inverno é ruim para elas, por exemplo, ficar nas laterais, que não está numa época de frio, mas eu desisti, eu ponho para dentro. Mas quando tem sol, que é o caso o ano inteiro em alguns lugares, elas ficam ali, porque tem sol o ano inteiro. Aí as orquídeas eu tento colocar, no caso da época que bate sol o dia inteiro, com vasos na frente. E aonde tem os vasos do lado para fora, mais expostos, pegam sol o ano inteiro. Então o que está encostado na parede, no meio, bem no meio, já vai no verão pegar incidência solar sem bater diretamente. Porque é muito forte no verão, de qualquer maneira, para Phalaenopsis lá fora. Então, ela vai continuar se desenvolvendo super bem, tá? Muita luminosidade. Aqui, eu, de novo, tenho muita luminosidade nesse apartamento. E as rosas do deserto ficam onde tem sol o ano inteiro. Aí, as orquídeas que gostam mais de sol vão pegar sol por menos horas, menos tempo, porém vão continuar pegando sol e as Phalaenopsis vão estar mais protegidas. No momento que o sol bate, invade o apartamento, eu tenho Phalaenopsis na palmeira que estão pegando sol entre 4 e 5 horas, depende de onde exatamente, porque o sol acaba primeiro em um vaso e depois em outro. O que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar mais um vaso ali, sem medo. Ali tá pegando uma luminosidade fenomenal. E aí o que eu vou poder fazer no verão? Aquela lateral que pega, é onde mais pega sol quando tem sol na época do ano mais ensolarada dentro de casa, que é no outono, inverno, início de primavera. Ali eu vou deixar as minhas bebês rosas do deserto, semente que eu tô germinando. Se eu germino na primavera, o sol não tá agressivo como no verão. Então vai estimular, deixa o sol pleno, vai estimular a germinação a acontecer mais rápido. E quando chegar na fase mais quente, eu vou ter que procurar um outro lugar na varanda, no chão, que é o que eu faço, onde eu coloco elas. Aí elas continuam pegando sol, só que elas vão pegar um pouco menos horas. Deu super certo, mas você tem que colocar nas regiões sul e sudeste, como o desenvolvimento da semente é mais lento,
é o que acontece. Se você não coloca nada no substrato, como é possível fazer nas regiões mais quentes, ela chega no 4º mês, ela tá com deficiência de nutrientes. Isso aconteceu comigo. Ficaram umas manchinhas verdes claras, umas bolinhas. O que é isso? Falta de nutrientes. Então, eu descobri que o Fusion, que dá certo até para semente, colocado no substrato, assistam os vídeos sobre replantio, que eu falo, eu comento essas coisas, eu mostro como é que eu uso. Aí você colocando no substrato, ela vai se desenvolver, não vai faltar os nutrientes que ela precisa. Aí no 2º ou 3º par de folha, você vai colocar as bolinhas de osmocote 14, 14, 14. Eu, nas rosas do deserto, esse também coloco, pode ser uma vez por mês, a cada 15 dias, bem pouquinho café sem açúcar, porque oferece nitrogênio diluído em água, na rega. Também, aí você pode alternar, vitamina B, tá? Que são 10 gotas ou 1 ml por litro. Ou aqueles comprimidinhos, mas tem uns muito duros para quebrar, pensa bem qual vocês vão usar. Os comprimidinhos, aqueles vocês cortam em 4, ou aquele cortador de comprimido, coloca uma colher um pouquinho maior embaixo, uma menor em cima e esmaga. Vira pó. Aí vocês colocam na água, chacoalham, tá lá, pode regar. Esses truques, para quem mora em regiões onde não se tem calor o ano inteiro, para as rosas do deserto, vocês têm que dar uma adaptada. Mas, gente, não é uma rotina. Eu não tenho dificuldades em ter rosas do deserto. O meu problema é quando esfria, que eu tenho que pôr para dentro. Eu apanhei no cultivo desde a semente, porque eu não colocava os nutrientes antes. Eu tive que usar mais nutrientes, mas de novo, não exagerem. Aí quando ela tiver uns 4 meses, vocês já podem começar a dar uma vez por mês o Forte Rosas do Deserto ou Forte Orquídeas Floração. Por quê? Porque os de manutenção vocês já vão ter, o Fusion e o Osmocote 14, 14, 14. Ainda estão estimulando o crescimento de raízes com a vitamina B. E se quiserem, se vocês não tiverem medo, com aquele restinho de café. Eu não gosto de usar pó de café. Por quê? O pó das coisas feitas em casa, quando é banana, por exemplo, atrai inseto. Quando é casca de ovo, pode demorar a se decompor. Então, até quando você bate casca de ovo e coloca com muito mais espaçamento, especialmente na jardineira, num vaso onde é substrato mesmo, sabe? Não esses pedaços grandes aqui, demora mais a se decompor, tá? Orquídea mais ainda. Então, quando vocês replantam, vocês colocam no substrato, aí mistura bem. Aí sim, aí vai se decompor mais rápido. Mas se não, é mais assim, jardineira, né? E café, o pó de café a gente demora muito a se decompor também. E o que acontece é que deixa o solo mais impermeável quando usa essas coisas. Daí é ruim para a planta. Então eu não gosto de colocar em vasos assim de rosas do deserto, orquídeas também não. Eu prefiro no meu copo de leite, por exemplo, mas aí é aquele café diluído com água que eu falei. Eu gosto de pôr o pó de café, que é o bati, que fica no liquidificador bem pozinho, eu coloco água e vai na rega. Aí quando misturo os dois é excelente, porque o casca de ovo é para floração, o café é mais para o nitrogênio, que é o crescimento. Mas tudo em excesso é ruim para a planta, tá? Vocês vão ver que vai começar a formar uma casquinha branca no vaso, é porque está salinizando o solo. Quando vocês replantam a rosa do deserto uma vez por ano, vocês podem garantir o Fusion, porque depois de um ano acaba, né? Vocês podem garantir o Fusion e a bolinha de naftalina para prevenir de cochonilha de raiz e outras pragas que atacam no substrato. Aí vocês colocando essa bolinha uma vez por ano, não vai trocar o substrato a cada 2 anos, ok? Verifiquem se o substrato não está já se decompondo demais.
porque esses pedacinhos vão se decompondo, né? Aí já vira muito duro o substrato. Mas se não é o caso, tá, 2 anos. Aí vocês colocam uma bolinha de naftalina bem no fundo, o máximo que vocês conseguirem, né, do vaso, que vocês já fizeram a substituição da naftalina. Enxofre, gente, uma vez por mês, já tá bom, a cada 15 dias, vai depender da rotina de vocês. Previne de pragas, né? Deixa ela mais forte. Bem. Para vocês lembrarem, a vitamina B ela também estimula uma absorção maior de nutrientes, tá? Então, se vocês colocarem também, além de que ela funciona para reidratar uma planta. Então, uma planta debilitada por desidratação também precisa de vitamina B. Aí você coloca 2 vezes na semana, aí uma 3ª vez na semana seguinte, aí você passa a colocar a cada 15 dias, verifique quão firme ela está. Aí você pode colocar de repente 2 vezes numa semana, 2 vezes na seguinte, e aí espaça mais. Uma vez por semana, cada 15 dias, uma vez por mês. Porque excesso também não é legal. Mas aí quando você tá adubando mais com vitamina B e tá focando na hidratação dela, aí você reduz o resto, né? Não vai colocar um monte de coisas juntas. Mas vitamina B pode ser sim ser usada com um outro adubo. Mas se você conseguir usar num dia diferente, eu adubo nos finais de semana. Então a minha rotina, por exemplo, no início do mês eu sempre coloco o bocache nas orquídeas. As minhas orquídeas ganham bocache. Aí no início do mês eu coloco o Forte Orquídeas Floração, ou porque eu tenho 3 tipos, ou o Forte Rosas do Deserto, foi a minha gata que balançou a prateleira, aí a Lisa, ou o Forte Flores, nos gerânios, no copo de leite, nas outras plantas, né? Que são mais essas espécies. É que agora tem outras, não é só. Tem azaleia, que a azaleia é salada de gato. Tá no alto, porque eu tinha uma que a minha irmã comprou, os gatos estavam devorando. Pus no alto pra filtrar o sol da minha orquídea, que tá na parede, porque baixou mais o sol, começou a queimar as folhas. Eu vou adaptando, gente. Um jardim é uma coisa que tá sempre em mudança. Você tem que adaptar, alterar, porque a incidência solar mudou, aumentou, diminuiu, tá com muita chuva, pouca chuva. Mas analisem para vocês não precisarem ficar mudando de lugar. Por exemplo, as orquídeas vão pegar sempre muita luminosidade, porém as que estão fora eu precisei fazer um filtro. No verão, não precisaria desses vasos. Aí vamos ver se eu tiro, se eu deixo, se eu troco de planta, porque as azaleias, elas são plantas de outono e inverno, sol pleno aqui, porque o sol pleno daqui não é agressivo como no norte e no nordeste. Os gerânios florescem o ano inteiro. Então vamos ver como é que vai a azaleia ali, como é que ela se desenvolve, se ela vai ficar muito pelada ou não, né? De qualquer maneira, se ela ficar um pouco sem flores, diminuir a proteção, provavelmente aconteça quando já não vai ter tanto sol batendo diretamente nas minhas orquídeas na parede, que são 3, na verdade. Então é só analisar, gente, ficar vendo. É possível ter? Porque eu tenho muito sol, local arejado. Eu tenho, como no caso das orquídeas, que aqui pode ter sim mais facilmente do que rosas do deserto, quando a umidade está muito baixa, eu aumento a umidade do ar. Como? Quando eu rego elas estão embaixo, sobe a umidade que elas precisam, eu rego paredes. E se você faz isso com enxofre, você também previne. Então a minha rotina, voltando para ela, os adubos da Forte, um sábado ou domingo, depende da temperatura, se já secou o substrato e tal. Agora, por exemplo,
não tô conseguindo mais fazer coincidir com as orquídeas no momento. Tô deixando 2 dias sem molhar esses vasos grandes de rosas do deserto. Esse também, porque ela já tá estocando mais água e o vaso é mais fundo. A partir de vaso maior que 15 é a cuia, tá, gente? Isso também faz parte do ambiente que vocês precisam oferecer. É o vaso cuia. Esse é um cuia mais fundo, eu não gosto daqueles rasinhos. Aí qual é a minha rotina? Eu rego sim, às vezes, só dia sim, dia não. Ou espaço 2 dias, dependendo. Eu vou vendo, né? Porque a mureta onde eu tô pondo as bebês agora tá com mais sol. As mais novas de germinação, que são as da Oroni e uma da Aiko. Sobrou uma. Por quê? Porque a esperteza aqui, ao invés de colocar menos numa embalagem maior, né, para germinar, que eu usei uma transparente para ver as raízes e tal, foi ótimo, só que eu exagerei na quantidade. Então eu fui tentar remover, colocar naqueles vasinhos individuais, que é o que eu vou voltar a fazer. Eu tinha feito isso no início, porém eu não sabia cultivar, não adubei o suficiente, etc. Não coloquei no sol como deveria, então elas não cresciam, né? Não cresciam, e tem que crescer, gente. Você tem que ver o desenvolvimento delas acontecer, senão é que tá faltando alguma coisa. Então lá tá com sol direto, tá muito sol, e elas gostam, para estimular o desenvolvimento. As laterais estão com muito sol o ano inteiro, então até a parte de dentro no momento, então todas estão pegando muito sol. Aí assim, o forte, aí enxofre, aí eu posso colocar vitamina B, às vezes eu não coloco, tá, gente? Porque no inverno, quando você rega menos, você diminui essas coisas. Enxofre de novo, aí já acabou o mês, aí eu começo de novo, tá? Então, como agora eu tô regando menos, eu vou pôr enxofre 1 vez por mês, por exemplo. Eu tenho que ver o quanto eu tô regando, aí se tá com folha, se tiver com folhas e botões, adubo forte para floração, para rosas do deserto, ou também pode usar o de orquídea floração, tá? Caso você tenha as 2 plantas, para não ficar comprando tantos adubos, que esses 2 são caros, compra o de orquídea floração e usa nos 2, tá? Então agora tá cheio de botões. Então até coloquei o NPK, que são umas bolinhas, não é bem bolinhas, são uns mini quadradinhos vermelhos bem na beirada do vaso, um pouquinho. Assistam de novo os meus vídeos de replantio e adubação, essencialmente rosas do deserto, claro, nesse aspecto. Aí você coloca só um pouquinho e isso estimula para que a floração dure mais, que a cor fique mais intensa, não é mudar a cor, é ficar mais intensa e até aumenta o tamanho da flor. Mas, de novo, eu não penso no tamanho da flor, porque eu não faço, assim, aquela questão de umas flores gigantes. O que me interessa é ter muitas flores, né? Então, eu procuro plantas que dão muitas flores. A estaca, eu rego igualzinho às grandes, tá? Você vai ver que aqui vai aparecer um risquinho, quer dizer que tá regada. Esse risquinho não é de levantamento de caudex, né? É risquinho de foi regada, tá regada ainda. Porque quando você faz levantamento de caudex, gente, não exponha o caudex ao sol. O que eu fiz aqui nessa? Essa daqui eu coloquei num local que essa parte aqui até enchi de canela, tá? Foi uma proteção também que eu inventei. Mas até aqui assim não batia sol, batia daqui pra cima, tá? Até ficar tudo verdinho. Quando você faz levantamento de caudex fica branco e é muito sensível, tá? Eu achei que a Bela fosse aparecer no vídeo. A Bela não, a Lisa, desculpa, hoje é a Lisa. Mas ela tá na foto da capa. Gente, se ficou alguma dúvida, tem outros vídeos. Eu vou colocar os links para esses vídeos como descrição do vídeo, ok? Explorem mais o canal, coloquem suas dúvidas. Eu coloquei eu fiz esse
vídeo porque eu notei que tem alguém, vários alguém achando que deve ser muita gente achando uma coisa dessas, que não dá para ter rosa do deserto em apartamento. Não é verdade. Dá sim, o que importa é o ambiente, ok? Então, muitos beijos, abraços e dá-lhe cultivo de plantas, que é uma terapia maravilhosa, planta terapia, como diz a Polônia Grade, a pessoa que me fez viciar em rosas do deserto. Meus enxertos são dela. Apolônia, 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 brinde quando você compra, estaca, enraizada, Apolônia. E semente da Oroni, essa daqui plantada dia 13 de novembro de 2020. Ela deve me dar flor no verão, ou talvez segunda metade da primavera. Essa daqui promete. E vai ser provavelmente uma vermelha, porque a folha, quando ela nasce, ela tá avermelhada atrás. Isso quer dizer que vai ser escura, tá? Beijos, abraços, cuida!